Seja muito bem-vindo a mais um briefing diário. Dentro de momentos, Tiago Lopes atualizará toda a informação sobre a Covid-19 nos Açores em relação ao dia de hoje. De salientar que nas últimas 24 horas apareceram nos Açores mais 3 casos positivos de Covid-19 em São Miguel. Trata-se de 2 mulheres de 75 e 86 anos e de um homem de 35 anos. Segundo o comunicado da Autoridade de Saúde Regional, que saiu esta manhã, estas pessoas encontram-se estáveis, clinicamente estáveis. Até à data, há então 89 casos positivos nos Açores. Como disse há pouco, dentro de momentos, Tiago Lopes atualizará toda a informação em relação ao dia de hoje. Vamos tentar saber estes 3 casos com que cadeias de transmissão é que estão relacionados. Também tentar saber aqui um bocadinho das máscaras, toda a informação envolvente em relação ao dia de hoje. Boa tarde. Fazemos então novo ponto de situação. Ontem tínhamos 264 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus aqui na região. Desses 264 casos suspeitos, 112 tiveram um resultado negativo, sendo eles 80 de São Miguel, 14 da Terceira, 4 de São Jorge e 14 do Pico. Desses 264, 152 aguardam por colheita da amostra biológica e análise laboratorial, sendo 82 de São Miguel, 5 da Terceira, 2 da Graciosa, 48 do Pico e 15 do Faial. Até às 0 horas de hoje tivemos 363 novos casos suspeitos. Desses 363, 234 tiveram um resultado negativo e dentro destes 234 análises efetuadas e que tiveram um resultado negativo, 190 são provenientes, como eu ontem transmiti, também do rastreio que se está a realizar, nomeadamente no Hospital do Divino Espírito Santo. 33, já agora, entanto, passando para os casos suspeitos, 33 de São Miguel tiveram um resultado negativo, 4 da Terceira, 2 de São Jorge, 2 do Pico, 1 do Faial e 2 do Corvo. Isto na sequência, entanto, do trabalho que tem vindo a ser feito também de identificar todos os utentes que passaram para o Hospital de Divino Espírito Santo tiveram alta e de fazer também esse teste diagnóstico. Tivemos, dentro destes 363 casos suspeitos, 3 casos positivos da Ilha de São Miguel, 2 identificados também como suspeitos, 2 indivíduos do sexo feminino, de 75 anos e 86, do Lar Nordeste, os 2 casos sintomáticos que eu ontem referi, que tinham estado em contacto próximo, entretanto, com a utente que, entretanto, também veio a positivar também para a infecção pelo novo coronavírus, e, portanto, nesse sentido, ontem foram transferidos para o Hospital de Divino Espírito Santo, foi feito o teste e tiveram um resultado positivo, e no âmbito também do rastreio realizado, foi identificado também um caso positivo de um profissional de saúde de 35 anos no Hospital do Divino Espírito Santo. Continuando nestes 363 casos suspeitos, 126 aguardam por colheita da amostra biológica e análise laboratorial, sendo destes 26, 105 referentes ao rastreio que nós estamos a realizar, e os restantes de casos suspeitos de 16 de São Miguel, 3 da Terceira e 2 do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.160, temos hoje 2.098, 633 provenientes da linha de saúde Açores, 1.465 das delegações de saúde, 4 da Ilha do Corvo, 160 do Faial, 30 das Flores, 37 da Graciosa, 90 do Pico, 59 de São Jorge, 863 de São Miguel, 42 de Santa Maria e 180 da Terceira. Em termos de internamentos, temos atualmente 21 utentes internados em contexto hospitalar e em unidade de saúde de Ilha, 8 no Hospital de Divino Espírito Santo, 6 no Hospital de Santo Espírito Ilha Terceira, 2 no Hospital da Horta, 5 no Centro de Saúde Nordeste, todos eles estáveis clinicamente, sendo que, então, mantemos também os utentes que tenho vindo a mencionar em cuidados intensivos. Em contexto domiciliário temos 66 pessoas, 4 na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 2 em São Jorge, 46 em São Miguel e 4 na Ilha Terceira. Dar nota, entretanto, de 3 casos recuperados na região. Nós temos neste momento 14 casos recuperados de infecção pelo novo coronavírus, 6 na Ilha Terceira, que se sobrepõe já ao número de casos positivos ativos neste momento, 4 em São Miguel, 3 em São Jorge e 1 da Ilha do Pico.
Temos então atualmente 86 casos positivos ativos na região, 59 da Ilha de São Miguel, 26 do concelho de Ponta Delgada, 9 da Povoação, 3 da Ribeira Grande, 19 do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca do Campo. 5 na Ilha Terceira, 2 do concelho de Angra, do Heroísmo e 3 da Praia da Vitória. E 4 na Ilha de São Jorge, 2 do concelho das Velas e 2 do concelho da Calheta, sendo que as restantes ilhas mantêm igual número de casos positivos e nos restantes concelhos, conforme já transmiti anteriormente. Mantemos também os 5 óbitos registados e já comunicados anteriormente. Desde o início do surto, 2.813 casos suspeitos, destes 2.813, 278 aguardam, 2.430 tiveram resultado negativo, 86, como eu referi há pouco, são casos positivos ativos, 14 recuperados também, como referi, e 5 óbitos. No que se refere aos profissionais de saúde, já testámos até ao momento 561 profissionais de saúde na região, sendo que só temos aqui 2 variações, neste caso na Ilha de São Miguel, em que já testámos até ao momento 499, e no caso da Ilha de Santa Maria também uma profissional de saúde que apresentou sinais e sintomas também de infecção, também foi testada e portanto também aguardamos o resultado da análise laboratorial. Dentro destes 561 já testados, 12 aguardam, 528 tiveram resultado negativo, 19 positivos e 2 recuperados. Abri então aqui espaço para poderem colocar algumas questões. Eu, se calhar, começava por perguntar-lhe, temos aqui só da meia-noite de hoje 364 casos suspeitos, parece que os casos suspeitos continuam a aumentar. Isto era expectável, este valor tão grande? Vem no seguimento do rastreio que nós iniciámos também no Hospital de Divino Espírito Santo, por isso é que fiz aqui a diferenciação em termos depois dos suspeitos e dos rastreados, e é expectável que, entanto, efetivamente nos próximos dias também ou mantenha mais ou menos a mesma média ou possa eventualmente até aumentar, conforme foi dado hoje nota no comunicado no final desta manhã. O número de análises processadas pelas 2 unidades laboratoriais da região foi o maior de sempre até ao momento e, portanto, tal deve-se ao facto de nós termos começado o rastreio a todos os profissionais e também utentes do Hospital de Divino Espírito Santo, e por essa via é expectável que, entanto, mantenha essencialmente o mesmo número ou possa mesmo até vir a aumentar nos próximos dias. Eu gostava de voltar à questão das quarentenas, sei que já falou sobre isso várias vezes. As pessoas continuam a queixar-se de terem que fazer quarentena, novo período de quarentena depois de saírem dos hotéis. Gostava que explicasse porquê, em que casos é que isto acontece e se acontece com toda a gente ou se são casos selecionados. São casos que, entanto, depende da avaliação também que é feita da Delegação de Saúde, como eu disse, por via de alguma ligação que possa existir com casos anteriormente ou no momento identificados como positivos e por essa via haver esse prolongamento também desse período de quarentena. Nós, no caso até particular dos profissionais de saúde, estamos a ser também um pouco mais excessivos, digamos assim, com as cautelas que temos tido, de mantê-los, digamos assim, em maior período também de afastamento da sua atividade profissional, por via de tentarmos assegurar que, efetivamente, durante esses 14 dias e depois mais esse período, apesar de terem tido um resultado negativo, não desenvolvem sinais ou sintomas, por via daquilo que eu também já transmiti anteriormente, de termos tido alguns casos que depois positivaram, não neste caso de resultados negativos após os 14 dias, que tenham positivado, mas casos que positivaram durante esse período de 14 dias. E estamos efetivamente a ser aqui um pouco mais excessivos. Estamos a provocar este maior constrangimento também junto dessas pessoas, porque alguns dos casos têm que efetivamente manter esse maior período de quarentena, mas é para salvaguarda ao fim e ao cabo aqui do interesse de todos, sendo que a Delegação de Saúde também, se assim o entender, poderá determinar o levantamento também desse período de quarentena, salvaguardado, entanto, também todos os critérios que nós temos neste momento também para a avaliação do risco. Esse prolongamento pode ir, no fundo, até quantos dias? Normalmente aquilo que é feito é a Delegação de Saúde determina um período de quarentena inicial de 14 dias que pode ser prorrogado por igual período. Mantendo aqui também, digamos, todos as condições, mesmo a nível remuneratório, para não haver aqui qualquer tipo de penalização para o efeito, sendo que durante esse período, como eu estava a dizer, a Delegação de Saúde, da avaliação que vai fazendo e da vigilância que vai mantendo,
pode terminar esse levantamento e, portanto, não cumprir integralmente esse período de 14 dias, totalizando os 28. É uma avaliação que, entanto, fica ao critério das delegações de saúde e consoante a avaliação que faz, quer do terreno, quer do próprio utente em questão. Uma pergunta agora aqui em relação às máscaras. Foi questionado no domingo e também na segunda-feira sobre a utilização das máscaras. Esta não foi aqui defendida, no entanto, hoje saiu um comunicado a dizer que o Governo Regional vai distribuir cerca de 260 mil máscaras pelos domicílios da região. Pergunto-lhe primeiro o que é que se passou aqui, porquê desta mudança de opinião neste curto espaço de tempo e também em que situações é que a população deve ou não usar estas máscaras. A questão das máscaras, da questão e da resposta também que foi colocada, as máscaras cirúrgicas e aquelas também chamadas bico de pato, não são efetivamente recomendadas para a utilização, digamos, de forma generalizada pela população. Não existe ainda evidência científica direta, digamos assim, como a própria DGS também já o transmitiu, o próprio ECDC, o Centro Europeu também de Prevenção e Controlo de Doenças, também no seu relatório técnico também de 8 de Abril, também essa é a informação que transmite de todo o apuramento que foi feito. No entanto, existem vários estudos, existe também do próprio Conselho de Escolas Médicas Portuguesas também transmitiu esse entendimento de que poderia ser benéfico a utilização de máscaras, não no âmbito das cirúrgicas ou das bico de pato, como nós costumamos chamar as FFP2, ou mesmo as outras biológicas, as FFP3, para salvaguardar, digamos, alguma propagação ou disseminação da infecção de âmbito comunitário. Conforme, então, também já foi transmitido. Esta era uma situação que estava a ser discutida também a nível nacional. A própria DGS, em conjunto com o Infarmed, com o Instituto Português de Qualidade e também com a ASAI, estiveram a analisar essa possibilidade e no passado dia 14 emitiram também informações técnicas para o eventual fabrico local e, digamos, artesanal de máscaras sociais ou comunitárias. Portanto, todas aquelas que, entanto, também já havia transmitido em termos de máscaras cirúrgicas e outro tipo de máscaras de âmbito de uso profissional, por profissionais de saúde ou em contextos muito particulares, por doentes também imunossuprimidos e outros contextos, continuam a não ser recomendadas e as máscaras digamos, comunitárias e de proteção facial e nasal poderem ser utilizadas. Nesse sentido, conforme estava a dizer, quando a DGS, o Infarmed, o Instituto Português de Qualidade e a ASAI também em conjunto publicaram no passado dia 14 informações técnicas para esse efeito, por via também do trabalho que já havia sido feito anteriormente, nomeadamente através da Coordenação Regional de Saúde Pública, que também já tinha transmitido essa possibilidade de fazermos essa aplicação aqui também na região, em conjunto com os restantes elementos do Governo Regional, encetámos logo depois também essa possibilidade de serem elaboradas e fabricadas essas máscaras de utilização social e comunitária aqui na região. E nessa medida, a partir do momento em que saíram essas informações técnicas, foram determinadas 2 empresas, conforme foi transmitido no comunicado de hoje, na nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional, em São Miguel, que poderiam fazer esse fabrico e, portanto, irão fazê-lo de forma, tanto também a ajudar e a distribuir essas máscaras também para a utilização comunitária. E que situações é que devem ser utilizadas? Elas devem ser utilizadas, sobretudo, conforme a própria Direção-Geral da Saúde, também em consonância com aquilo que têm sido as orientações também da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, sobretudo em espaços interiores fechados e onde se encontrem várias pessoas. Portanto, não é para utilização, digamos que na vida normal, será quando alguém se dirige a algum espaço mais fechado e em que possam encontrar-se várias pessoas, mas conforme também a própria DGS e, como eu estava a dizer, a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, não devem descurar, também tal como eu chamei a atenção no passado domingo, conforme eu referia, as medidas de proteção e de prevenção básicas. Ou seja, não podemos, digamos, que ter esta falsa sensação de segurança por via de utilizarmos as máscaras,
porque a falta digamos que, de cultura da população de utilização e de uso regular das máscaras pode, entretanto, proporcionar alguns momentos na aplicação e na remoção das máscaras que poderão facilitar, digamos assim, também a disseminação e a propagação do vírus. E, portanto, toda esta utilização que pode vir a ser feita nestes contextos, conforme eu referi, não podem justificar também alguma negligência da parte da população das medidas que têm sido recomendadas e dadas orientações ao longo destes últimos dias e destas últimas semanas, que é efetivamente diminuir e minimizar ao máximo possível a interação social. Portanto, não é por agora serem disponibilizadas máscaras que devem voltar à livre circulação e à livre interação social, e é um aspecto que eu gostaria de voltar a chamar a atenção, porque quer de outras ilhas, nomeadamente até aqui na Ilha Terceira, porque tenho essa oportunidade de ver com os meus próprios olhos, a verdade é que a população está a descurar novamente um pouco esse confinamento obrigatório e essa quarentena, digamos assim, voluntária. Isso é visível na via pública, as pessoas começam a circular novamente em maior quantidade, quer a pé, quer através dos seus automóveis. Sei que é extremamente difícil mantermos este período de distanciamento social, e os dados que nós apresentamos aqui diariamente apontam fora, digamos, a Ilha de São Miguel, para que as coisas estejam mais estáveis ao longo dos últimos dias e ao longo das últimas semanas, mas não nos podemos iludir e temos que manter ao fim e ao cabo o máximo possível durante mais alguns dias e algumas semanas este distanciamento social. Quando é que essas máscaras chegam à casa das pessoas? Irão começar a ser distribuídas durante a próxima semana, portanto, durante a próxima semana iremos começar a fazer essa distribuição, conforme também já foi transmitido na nota de hoje, com as devidas instruções também para que sejam devidamente utilizadas e aplicadas. Não invalida depois também uma campanha também de sensibilização e também de alguma pedagogia para que a população perceba também quais são os momentos em que podem utilizar essas máscaras e como as devem utilizar. Mas volto a dizer, sendo aqui, digamos, também uma medida adicional que é aplicada, não podemos descurar aquela que é de base, que é efetivamente todo o distanciamento social, as regras de etiqueta respiratória, porque, pese embora possa utilizar na via pública, não podemos deixar também de descurar o contexto domiciliário também como um meio também de contaminação e disseminação. E, portanto, é importante manter essas regras, essas orientações que nós temos emitido, não invalidando ao fim e ao cabo essa possibilidade de utilização das máscaras que irão ser distribuídas ao longo da próxima semana. O Rui dos Açores, relativamente às máscaras, pergunta se as máscaras sociais permitem mais salvaguarda na propagação do vírus do que as máscaras cirúrgicas. A questão das máscaras de uso social ou comunitárias, conforme eu estava a dizer, não temos ainda a evidência científica o suficiente que faça disso, digamos, uma obrigatoriedade de utilização por parte da população e, digamos, que uma recomendação veemente do seu uso generalizado. A verdade é que, tanto da minha parte, do grupo técnico também que nos dá apoio, bem como todos os elementos do Governo Regional, a preocupação é também não descurarmos aqui nenhuma possibilidade que possa, digamos assim, alicerçar ou reforçar as medidas que têm sido implementadas no âmbito do combate a este surto aqui na região. E conforme eu estava a dizer, pese embora possa não existir ainda uma evidência científica sólida e consolidada da mais-valia da utilização deste tipo de proteção facial e nasal, a verdade é que, havendo essa possibilidade, e como eu estava a dizer, tendo sido publicadas informações técnicas por parte da DGS, do Infarmed, do IQS e da ASAI, assim que entanto as vimos, e havendo a possibilidade também da sua elaboração e do seu fabrico aqui a nível regional, porque não? E portanto é mais uma medida que nós iremos implementar, que como se costuma dizer, mal não faz, e portanto nesse sentido vamos a isso e vamos aplicar e distribuir ao fim e ao cabo pela população. O Diário dos Açores pergunta se esta medida antecipa o anúncio de que já entramos na fase de mitigação. Não, aliás, até quando algumas entidades e alguns organismos sugeriam e propunham a utilização das máscaras, penso que nunca esteve na mente deles a utilização das máscaras ou das proteções, seja um lenço, por exemplo, também pode ser utilizado também para proteger a boca e o nariz,
seja no sentido de que já estejamos ou já estejamos em mitigação ou venhamos a estar em mitigação. É no sentido mesmo preventivo, ou seja, de reforçar a fase de contenção alargada em que nos encontramos. Como eu disse há uns dias atrás, já não sei precisar há quantos, mas que estaríamos na iminência de entrar em mitigação, por via daquilo que, entanto, está a acontecer na ilha de São Miguel. A verdade é que, passados estes dias, podemos dizer de que os resultados que temos tido dos testes realizados e dos resultados obtidos, que as cadeias de transmissão estarão confinadas, como eu estava a dizer ontem. Nós, relativamente à cadeia de transmissão, com mais de 30 casos positivos que a integram e que se originou na povoação, estará na iminência de ser concluída. Ainda hoje falava também novamente para fazer ponto de situação com a Ligação de Saúde do Nordeste, e todos aqueles contactos que tinham sido identificados dos últimos casos positivos relacionados com o lar do Nordeste tiveram um resultado negativo. Portanto, tudo leva a crer que tenha findado, digamos, ali no Conselho do Nordeste e não se terá propagado ao nível comunitário. No entanto, era uma preocupação, quer o número de cadeias, quer o número de casos positivos que nós identificámos na Ilha de São Miguel, e, portanto, rapidamente foram implementadas medidas, nomeadamente também a aplicação do cerco ao cordão sanitário nos diferentes concelhos, e, portanto, continuamos a trabalhar nesse sentido para evitar essa fase de mitigação. As medidas que estão a ser aplicadas é precisamente para evitar, para reforçar a fase de contenção que nós estamos e não para, digamos que, dizer que estamos em mitigação. No seguimento precisamente da sua resposta, perguntar-lhe que condições é que a Autoridade de Saúde Regional precisa de ver no terreno, o que é que precisa de acontecer para serem levantadas essas medidas de contenção e de proteção? Para já um maior controle dos casos positivos que nós identificamos. Como eu disse ontem e anteontem, os últimos casos positivos que identificamos, nomeadamente também, para dizer de forma muito clara, também o caso positivo deste profissional de saúde do Hospital de Vinho Espírito Santo, não está ligado com nenhuma das outras cadeias de transmissão identificadas. Os outros dois casos positivos também que eu referi nos últimos dias em São Miguel também não estão identificados ou não estão relacionados com nenhuma das cadeias de transmissão. E o que é que nos importa agora aqui definir? Para depois eventualmente ponderarmos algum levantamento das medidas implementadas. É efetivamente se esses casos positivos não originaram outros casos positivos, ou seja, não criaram novas cadeias de transmissão. Enquanto não tivermos isso assegurado, não podemos, como eu já tenho transmitido, baixar a guarda e descansar perante aquilo que já foi feito. É efetivamente exaustivo, é cansativo dia após dia, semana após semana e ao longo deste mês, desde que implementámos muitas das medidas que temos neste momento na fase de contenção que estamos a experienciar, continuar sempre, digamos que parece como voltar ao início, voltar novamente a investigar e a apurar contactos, a testar. Tem sido um trabalho efetivamente bastante exaustivo, mas a verdade é que não podemos parar enquanto não pudermos, conforme aconteceu relativamente às outras cadeias de transmissão fora da Ilha de São Miguel e estas que eu já mencionei na Ilha de São Miguel, enquanto não possamos dizer de que estão circunscritas, estão confinadas, portanto não houve disseminação comunitária e, portanto, não havendo disseminação comunitária, não entramos na fase de mitigação e, portanto, enquanto não tivermos essa segurança, iremos manter as medidas que estão neste momento em vigor. Em relação a estes casos novos, pelo que eu percebo, os dois positivos do utentes do lar do Nordeste poderão estar ligados à cadeia de transmissão que, entretanto, havia no Nordeste. Este novo caso do profissional de saúde, segundo acaba de dizer, também há algumas dúvidas se está ligado à cadeia secundária que havia do Hospital do Divino Espírito Santo ou não. Pode ser um novo caso de outra origem. Claro, exatamente. A questão é mesmo essa, ou seja, dentro do rastreio que nós estamos a fazer neste momento, quer a profissionais de saúde, quer aos utentes que se encontram neste momento no Hospital do Vinho Espírito Santo, quer aqueles que já tiveram alta há um mês atrás e que regressaram às suas ilhas de residência, nós vamos proceder a esse rastreio e fazer este teste diagnóstico para a infecção pelo novo coronavírus. A verdade é que ainda vão aparecer eventualmente casos, esperamos nós, isolados, é isso que nós agora estamos a aferir com este caso que foi identificado deste profissional de saúde mais recente, porque à partida não temos a indicação, não temos a informação ainda de que possa estar relacionado com a cadeia de transmissão secundária que se desenvolveu
e que estará praticamente circunscrita no Hospital do Vinho Espírito Santo. Qualquer um dos profissionais de saúde, qualquer um dos utentes mais recentes que tenham dado entrada no Hospital do Vinho Espírito Santo têm vidas, digamos, paralelas antes de entrar no hospital e, portanto, o foco de infecção pode ser outro do que propriamente dentro da unidade hospitalar e, portanto, temos que seguir a mesma tramitação que temos seguido relativamente aos outros casos positivos, identificar também os contactos próximos agora deste profissional de saúde e se dentro desses contactos próximos identificarmos alguns que são similares e que são comuns à cadeia de transmissão que identificamos, aí então tentar estabelecer alguma relação, alguma ligação. Para já nada aponta nesse sentido, mas é muito recente e, portanto, tem poucas horas, digamos assim, de diagnóstico e ainda iremos aprofundar essa questão. Mais 2 casos no Lar do Nordeste de utentes, mais este caso que sai deste rastreio, o do sem-abrigo que ainda está por explicar. Isto traz-lhe uma preocupação extra à Autoridade Regional de Saúde, ou seja, estes dados de hoje, sendo de quem são, vindo de onde vêm, dá-lhe mais uma preocupação em relação a esta situação? Qualquer caso positivo que surge é motivo de preocupação, é como eu estava a dizer, é um voltar atrás, parece, digamos assim, e voltar novamente a todos os procedimentos que nós já encetámos relativamente a um caso positivo identificado e que eventualmente tenha originado uma cadeia de transmissão. A verdade é que, entretanto, para tentar ser muito claro, neste caso concreto até do profissional de saúde, atendendo às restrições de ligações aéreas dos últimos dias, das últimas semanas, não havendo nenhum contacto com o exterior, preocupa-nos pelo facto de eventualmente ter tido algum contacto na comunidade que tenha, digamos que, provocado a sua infecção pelo Covid-19. E é isso que nós estamos agora neste momento a escrutinar junto do mesmo e todos aqueles contactos próximos que possam ter estado com ele, bem como com os outros casos positivos, como eu disse há pouco também, que já foram identificados, para confirmarmos a não existência de novas cadeias de transmissão e a transmissão ao nível local. Portanto, é esse trabalho que nós estamos a fazer. Novamente estamos a identificar muitos contactos próximos, dezenas de contactos próximos relativamente a estes casos. Por via também do rastreio que nós estamos a fazer, existe esta maior sobrecarga também ao nível das unidades laboratoriais para processar as diferentes amostras e, portanto, é um processo que também demora o seu tempo e eu espero que, sendo hoje quinta-feira, também até ao fim de semana, tenhamos mais algum vislumbre também destes casos mais recentes e, ao fim e ao cabo, também do seu impacto no âmbito deste surto. Uma questão que nos surge um pouco também pelas dúvidas das pessoas das outras ilhas. Este rastreio que se está a fazer a utentes que são internados e que depois saem ou que vão fazer exames, que está a acontecer em Ponta Delgada, não se está a repercutir em Angra do Heroísmo e na Horta. Para já são só estes utentes do Hospital de Ponta Delgada que estão a ser rastreados. Não, estamos a fazer já mesmo para aqueles que ao longo do último mês tiveram alta do hospital. Não na Horta e na Terceira. A nível hospitalar da Terceira e do FEAL, não, porque não temos ao fim e ao cabo nada que aponte epidemiologicamente para esse sentido. No caso concreto do Hospital de Vinho Espírito Santo, sim, por via da cadeia de transmissão que lá foi identificada e para salvaguarda, pese embora não tenham existido ou não tenha sido identificado dentro da unidade, quer por parte de profissionais, quer da parte de utentes, sinais ou sintomas de profissionais ou utentes que possam ter desenvolvido a infecção. A verdade é que para maior segurança e maior cautela estamos a proceder a este rastreio, pese embora, por exemplo, no caso destes utentes que passaram pelo Hospital de Vinho Espírito Santo e regressaram às suas ilhas de residência, já tenham, em alguns dos casos, largamente passado o período até de contágio. Mas ainda assim, por segurança e por cautela, estamos novamente excessivamente a fazer testes, a contactar as pessoas e os próprios acompanhantes também que estiveram com eles para fazermos essas análises laboratoriais. E, portanto, expectavelmente teremos resultados negativos, mas ainda assim iremos fazer esses testes.
É só uma dúvida, só para fazer um catch-up, perceber também se, entretanto, tinha havido algum desenvolvimento em relação aos voos circulares da SATA. Tínhamos falado outro dia que tinha havido um encontro ou uma conversa entre a SATA e a Autoridade Regional de Saúde, a Autoridade de Saúde Regional, sobre saber se podia modificar um pouco estes trajetos por causa da escala que se tem que fazer em Ponta Delgada. Já houve alguma reação da SATA no sentido de perceber se isto pode ser alterado ou não? Sim, da parte da SATA têm sido extremamente colaborantes para com as necessidades neste momento da região. Aliás, da SATA nunca acabei de referir, mas fez bem em colocar a questão para também a lembrar. Temos que dar ao fim e ao cabo aqui também saudar o trabalho da SATA, quer a nível interilhas, quer além fronteiras da região, no trabalho que recentemente fez para ir até à China e trazer a carga para reforçar a reserva estratégica também de equipamento de proteção individual aqui na região. Ao nível interilhas tem sido inexcedível nos últimos dias e nas últimas semanas, quer um transporte de carga e mercadoria, quer nas próprias análises, nas próprias amostras biológicas colhidas nas diferentes ilhas da região, quer na deslocação também dos casos médicos, quer entanto na deslocação também de alguns casos de força maior interilhas, e portanto, da parte deles sempre houve essa disponibilidade para reverem as ligações interilhas. É uma situação que ainda estamos a avaliar, estamos a apurar, espero muito em breve depois também ter mais informações também sobre essa situação. Só aqui para clarificar, este rastreio que está a ser feito no Hospital de Ponta Delgada, isto envolve, tem ideia de quantas pessoas é que envolverá, quando é que estará concluído e só para especificar quem é que está a ser testado neste momento? Profissionais de saúde e utentes, exatamente, todos. Portanto, estamos a falar de mais de 1 milhar de pessoas. E quando é que julga que estará concluído esse trabalho? Nos próximos dias, não lhe consigo precisar, digamos assim, um dia em concreto. A verdade é que queremos fazer o mais rápido possível e nesse aspecto tem sido feito um esforço bastante significativo, tanto dos próprios profissionais também para se deslocarem, em alguns dos casos de propósito, também à unidade hospitalar também para fazerem a recolha da amostra biológica, dos próprios profissionais também que foram destacados para o efeito para fazer essas recolhas de amostras biológicas, da própria unidade genética também para processar hora após hora, mesmo em período noturno, também todas essas amostras e, portanto, esperamos concluir este processo o mais rápido possível. A verdade é que, conforme penso que tem sido evidenciado, o número de amostras recolhidas e de análises processadas tem vindo a aumentar. É certo que, entanto, também tem vindo a aumentar e de forma bastante notória o número de casos que estão a aguardar, e o número de casos que estão a aguardar é por via disso mesmo, por via também do número, de maior volume de análises que nós estamos a fazer. Não querendo avançar, digamos assim, com uma data em concreto, mas dentro dos próximos dias esperamos ter este processo concluído o mais rapidamente possível. Uma pequena questão, tem aqui vários casos negativos, com resultado negativo na Ilha Terceira. Algum deles se refere ao tripulante do cruzeiro que ia ser testado? Sim, do tripulante, sim, do cruzeiro, sim. Nesse caso também já foi feita a colheita. Inicialmente havia sido detectado um resultado inconclusivo, que depois negativou e, portanto, por essa via também não foi registado, digamos assim, como caso positivo aqui na região. Uma questão da Rádio Horizonte. Apesar dos muitos elogios de como Portugal está a lidar com a pandemia, a realidade é que os portugueses estão entre os povos mais afetados e em maior risco do mundo em casos confirmados de infectados com Covid-19 e mortes no mundo pelo mesmo, considerando o tamanho da população, ou seja, por 1 milhão de pessoas. O que é que tem diferenciado os Açores, onde os números são bastante melhores do continente português? Nós não podemos, os números são o que são, atenção, e não podemos olhar para eles de ânimo leve e fazer grandes previsões no presente para o futuro. Temos que analisá-los com cautela, apesar de aparentemente termos uma situação mais controlada aqui na região, não invalida que de um momento para o outro possa ser identificado algum cluster, digamos assim, em algumas das ilhas da região,
e depois fazer disparar esses números. A verdade é que, conforme já foi transmitido, não temos tido uma evolução a pique, digamos assim, do surto aqui na região. Penso que muito por via também das medidas de contenção que foram aplicadas precocemente, mas não podemos, digamos que, descansar e pensar de que estamos melhor ou pior relativamente aos outros. Temos que ir acompanhando a par e passo a evolução da situação e, portanto, reconhecer e identificar os mínimos sinais de alerta para que possamos atuar de forma instantânea e preventiva para que, entanto, não exista nenhum agravamento. O Correio dos Açores pergunta quais os fundamentos para o possível prolongamento das cercas sanitárias em São Miguel e se essa posição de manter as cercas teve parecer favorável dos municípios afetados. Foi tido em conta o impacto que esse prolongamento poderá ter em termos económicos e de saúde mental das populações? Isso é assumir que, entanto, irá existir um prolongamento. É uma situação que está a ser avaliada, como eu referi, dentro daquilo que é a evolução do surto também na Ilha de São Miguel e, portanto, relativamente a isso, serão dadas indicações sobre a continuidade ou não continuidade do cerco sanitário. Antena 9 pergunta: há doentes acamados no Concelho das Lajes do Pico que deixaram de contar com a prestação de cuidados no seu domicílio, que eram assegurados por técnicos do Serviço Regional de Saúde. A situação vai manter-se ou estão planeadas alternativas que possam suprir esta lacuna? Eu não tenho conhecimento de nenhuma situação que tenha acontecido o que está a ser relatado. Até o que eu tenho conhecimento é que, por via da reorganização da Unidade de Saúde do Pico, foi reforçada até a equipa de apoio domiciliário no Concelho das Lajes do Pico. Portanto, não tenho conhecimento dessa situação. Também a Antena 9 diz que teve agora conhecimento que não confirmaram que há alguns reclusos a circular, há um recluso a circular no Pico. Os reclusos foram testados? Sim, os reclusos não foram testados e irão ser testados, conforme já referi também anteriormente. Nada aponta para que nos estabelecimentos prisionais da região tenham existido casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, portanto já passou praticamente um mês ou mais do que isso desde o início do surto e das medidas que têm sido implementadas. Nunca houve qualquer tipo de reporte de casos sintomáticos e que depois tenham vindo a ser confirmados de infecção pelo coronavírus em estabelecimento prisional. Portanto, nada aponta para que qualquer um dos ex-reclusos e que tenha tido agora o seu respectivo perdão, que possa estar infectado. Mas, de qualquer das formas, também como já transmiti anteriormente, todos eles foram identificados, todos irão ser também contactados para fazer a recolha da amostra biológica e também a análise laboratorial e, portanto, iremos fazer também esse rastreio, digamos assim, também em breve. Tiago Lopes, a fazer aqui então mais um ponto de situação referente às novidades do dia de hoje. Salientar que hoje nos Açores houve mais 3 recuperados. Alterando aqui os números, passamos para 86 casos positivos até à data na região. São Miguel continua já há algumas semanas a ser a ilha mais afetada, neste momento com 59 casos positivos. Corvo, Flores e Santa Maria são as ilhas que até o momento não tiveram qualquer caso positivo. Há então 14 recuperados e 5 óbitos. 2.098 pessoas estão sob vigilância ativa. Amanhã às 16 horas voltamos para mais um briefing diário.